vamos hoje, a mensagem do dia 3 diz assim: livra-me, ó Senhor, dos meus inimigos, porque em ti é que eu me refugio. Salmo 143, versículo 9. Abra sua Bíblia, por favor. Salmo 143, versículo 9. Amém? Povo bom de Bíblia, coloque a mão sobre a palavra, vamos orar? Ore assim comigo, diga: Senhor Jesus, abra o meu coração, para que eu possa entender, diga, sua palavra em minha vida, em nome de Jesus. Amém? Antes de eu ler o texto, eu gostaria que você prestasse atenção no que eu vou lhe explicar aqui, que é muito importante, que vamos pegar o texto praticamente ali, um pouco mais da metade do texto. Davi, o salmista Davi, quando ele faz esse salmo, ele demonstra uma intimidade com Deus, quando ele é perseguido pelos seus inimigos. Davi, ele faz uma oração de exemplo para aquele que quer vencer. Os inimigos haviam se levantado contra Davi, e tinham naquela época até a capacidade de vencer Davi dependendo do inimigo. Mas o Davi, ele não confiava na força bélica que ele tinha como rei, na capacidade dele ou na inteligência estratégica que ele tinha para enfrentar os seus inimigos. Davi sabia que a arma que fazia ele vencer é quando ele se colocava na presença de Deus para interceder e clamar a Deus o socorro. Muitas vezes nós oramos a Deus e não somos ouvidos. Clamamos e parece que não há resposta da parte de Deus. Porque muitas vezes o nosso clamor não está sendo feito da maneira que tem que ser feito, quer dizer, dirigida pelo Espírito Santo. O Davi era um homem, só para você entender, que nunca perdeu uma batalha. Então ele dá um exemplo aqui de oração importante para você que quer vencer. Para você que quer orar e quer ter o resultado na sua oração. E quer ver o mover de Deus e o agir de Deus na sua vida, logo nesses primeiros dias do ano, em nome do Senhor Jesus. Olha só a oração de Davi, que ele faz aqui. Você pode ler depois na sua casa, o 143 todinho, fica aí como lição de casa. Mas eu vou pegar a partir do versículo 7, para você ver como Davi, ele chama a atenção de Deus, para que Deus o socorra e para que Deus o ajude no momento difícil dele. Ele diz assim no versículo 7, vamos começar a ler no versículo 7, ele diz assim, ó: ouve-me depressa, ó Senhor, o meu espírito desfalece, não escondas de mim a tua face, para que eu não seja semelhante aos que descem a cova. Preste atenção no que ele diz aqui. Ele está num momento difícil. E ele clama a Deus dizendo assim: Senhor, me ajuda. Depressa. Tem situação na nossa vida que não dá para esperar a semana que vem. Não dá para esperar, às vezes, dependendo da situação, amanhã. Às vezes precisamos do socorro de Deus agora, no momento em que estamos passando uma situação difícil. O Davi diz assim que Deus precisava socorrer, ele precisava do socorro de Deus, senão ele seria semelhante àqueles que morrem, quer dizer, não há mais esperança. E fala: Senhor, se o Senhor não me socorrer, vai ser igual àqueles que descem a cova, quer dizer, aqueles que descem a cova, para eles não há mais o que, pessoal? Esperança. Às vezes você olha para a situação, para o seu filho, sua filha, sua condição financeira ou sua saúde, parece que não há mais esperança, o negócio é só tomar remédio. Não há mais esperança. Às vezes não há mais esperança aos olhos dos homens. Mas existe um Deus que é poderoso, e se você crer e colocar nele a sua fé, ele tem o poder de mudar a sua situação em nome de Jesus. O Davi sabia que nos homens não havia esperança, que nos homens não havia quem o pudesse socorrer. Ele era rei, pessoal. Ele tinha servos, servas, armas bélicas, mas a esperança dele não estava nos bens que ele tinha, no poder de rei que ele tinha, mas a esperança e o socorro dele acreditava que vinha de quem? Da onde tem vindo o seu socorro? Nosso socorro não tem que vir dos remédios, ainda que a pessoa faz um tratamento, tem que tomar um remédio, não há problema, mas você tem que colocar o seu socorro, a sua fé em Deus. Onde está o nosso socorro? Então Davi, ele clama a Deus dizendo: Senhor, se o Senhor não me socorrer, eu vou ter uma semelhança com aqueles que descem a cova, não há mais esperança, acabou.
Mas ele sabia que havia no Senhor esperança. Você tem que entender que ainda há esperança para essa situação se resolver. Porque a nossa esperança não está nos homens, não está em nós. A nossa esperança está em quem, pessoal? Está em Deus. E ele diz aqui, vamos lá? Verso 7. Ouve-me depressa, ó Senhor, o meu espírito desfalece. Não escondas de mim a tua face, para que eu não seja semelhante aos que descem a cova. Quer dizer, vou ser semelhante àqueles que não há mais esperança. Faze-me ouvir, olha só, a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Você sabia que Deus tem coisas boas para dizer a você? Ele sabia que ele precisava ouvir a benignidade, a bondade grandiosa do Senhor sobre a vida dele. E ele vai narrando aqui, ó, vamos lá? Faz-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Aí ele diz aqui, ó, faze-me saber o caminho que devo, que pessoal? Olha a diferença da oração de Davi. O Davi, quando ele pede socorro, ele pede a Deus que Deus dirija Davi nos caminhos do Senhor. Muitas vezes nós fazemos o caminho contrário. Nós clamamos ao Senhor socorro e queremos dirigir a Deus dizendo, Senhor, faz isso, faz aquilo, isso, aquilo outro. Olha, Senhor, corre lá, Senhor, faz isso. E não é assim. Se nós quisermos realmente o socorro de Deus, olha o caminho que Deus quer que você ande. Olha o caminho que você quer que você trilhe. Que caminho que você tem tomado para ser socorrido pelo Senhor? Qual é o caminho? Não tem esse negócio, todos os caminhos levam a Deus, não. A Bíblia diz que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Acabou. Então Davi na oração ele fala, Senhor, me faz saber o seu caminho. Porque se eu estiver nesse caminho, o Senhor me socorre. Deu para entender ou não? O Senhor não pode socorrer ninguém fora da palavra. Se eu estou no pecado e peço a Deus o socorro, Deus só pode me socorrer se eu saio do caminho de pecado. Se eu estou no engano, se eu estou na mentira, se há ódio no meu coração, o Senhor só pode socorrer se eu estiver no caminho. O Davi, ele ora e tem resposta de Deus. Davi dá um exemplo de oração, porque muitas vezes nós oramos a Deus e pedimos para Deus abençoar os nossos caminhos. Senhor, vou fazer isso, vai à frente que vai dar certo. Mas é esse o caminho? É esse que Deus está dizendo? E aí depois fala que é de Deus, dá errado, mas não era de Deus. Por que deu errado? Porque não era caminho de Deus. Porque os caminhos de Deus é diferente. O Davi na oração ele diz assim, ó, 8, faz-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Aí ele diz assim, ó, faze-me, demonstra confiança no Senhor, diz assim, faze-me saber o caminho, igreja, que está escrito aí, igreja, o caminho que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma. Qual é o caminho que você tem que seguir esse ano? Você já perguntou para Deus? Às vezes nós fazemos projetos de vida e queremos mostrar o caminho que o Senhor tem que seguir. Senhor, esse é o meu projeto de vida, na minha vida tal, financeira, tal, casamento, família, tal. E queremos que Deus siga aquele plano. Está tudo errado. Você quer ser socorrido por Deus? Você quer realmente ver o Senhor agindo em teu favor esse ano? Hoje ou amanhã, eu não sei qual a tua urgência de socorro da parte de Deus. Qual o caminho que Deus quer que você siga? A gente sabe qual o caminho. E nós sabemos também quando não estamos no caminho para Deus nos abençoar. E ele diz aqui, faze-me saber o caminho que devo seguir, porque em ti levanto a minha alma. Aí ele diz assim, livra-me, ó Senhor, de quem, igreja? Dos meus inimigos, porque em ti é que eu me refugio. Aonde Davi se refugiava? Você tem que aprender a se refugiar em Deus. E como eu me refugio em Deus? Quando eu venho à igreja, hoje, como você veio hoje, é uma forma de se refugiar, de se proteger, de buscar a proteção de Deus, de buscar a direção de Deus. Quando você lê a Bíblia, quando você ora, porque só assim o Senhor vai dirigir os seus caminhos.
E vai dar a você a direção certa para vencer o momento. Há momento que não há mais o que fazer. A única coisa que você tem que fazer é confiar em Deus que tudo vai dar certo, porque você já entregou seu filho, sua filha, sua saúde, e o que mais você precisa na mão de quem? Na mão de quem? Na mão de Deus. Coloque a sua confiança no Senhor. Coloque a sua fé inteiramente em Deus. Não deixe nada afastar você ou impedir você de vencer. Diz assim no versículo 9: livra-me, ó Senhor, dos meus inimigos, porque em ti é que eu me refugio. Versos 10 tem mais aqui ensinamento, ele diz assim, ó: ensina-me, versos 10, a fazer a tua, pois tu és o meu. Você percebeu a diferença do clamor de Davi? Ele não clama a Deus: Senhor, faz as minhas vontades, que eu sou um homem mimado, eu quero isso, eu quero aquilo, porque se o Senhor não me der, o Senhor não é Deus, eu rasgo a Bíblia, eu faço isso, o Senhor tem que me abençoar, porque eu sou crente. Não. Ele diz assim: Senhor, ele diz no versículo 10, ensina-me a fazer o quê? Porque ele sabe que se ele estiver no centro da vontade do Senhor, o Senhor socorre ele dos seus inimigos. Se você estiver no centro da vontade de Deus, Deus vai socorrer você. Ele vai enviar o anjo dele, vai enviar o poder dele, e aonde houver uma coisa que foi feita para destruir você, vai ser quebrada em nome de quem? Em nome de Jesus. Davi faz essa oração. Ele procura no clamor, no momento de desespero, que ele precisa de ajuda, que ele precisa de socorro, que ele precisa da direção de Deus. Ele fala: Senhor, é só no seu caminho, é segundo a sua direção, que eu serei socorrido. Fora da vontade de Deus, Davi sabia que não haveria socorro, mas dentro da vontade de Deus, o Senhor o socorreria. Se você, por exemplo, ler o livro de Salmos, se você pegar principalmente Samuel, ali 1 Samuel, e você lê quantas vezes Davi foi perseguido e ele orou e Deus deu a ele o livramento. Deus é um Deus de livramento. Pessoal, vamos pensar, será que o Deus de Davi é diferente do nosso? Deus de Davi era gente boa, era legal. Davi orava, clamava e Deus socorria. Agora o nosso gosta de ver a gente penar, suar frio, não é verdade? Gemer, chorar, Senhor. E Deus está vendo: é isso aí, chora mais, desgraça. Não. Às vezes é a maneira como nós nos posicionamos na oração. Às vezes tem pessoas que é marruda com Deus em oração. Se o Senhor não me abençoar, eu não vou mais na igreja. Se o Senhor não mudar a minha vida, eu saio da igreja. Eu não sei o quê. Poxa. Sabe o que Deus vai falar para você ou para mim? Quem precisa de salvação é você, não é eu. É isso. Então, nós temos que entender. A oração de Davi, ele clama por socorro, mas o tempo todo ele quer entender a vontade de quem? De Deus na vida dele, para que Deus possa socorrê-lo. Às vezes a gente só pede socorro, 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 me ajuda, Senhor, mas procure entender qual é a vontade de Deus para a tua vida. Coloque a tua vida no altar, coloque a tua vida nos caminhos do Senhor e fala: Senhor, estou passando uma luta, estou passando isso, me socorre, mas me mostra qual é a sua vontade. Deus vai mostrar. Às vezes um socorro de Deus vem quando você libera um perdão, sabia? Às vezes um socorro de Deus vem quando você tira a incredulidade do coração, tira o ódio, tira a mágoa, ou sai daquilo que Deus não quer, que você esteja no lugar onde Deus não quer. E aí Deus então ouve a sua voz, ouve o seu clamor e te socorre, e nos socorre. Porque o Davi diz aqui para nós orarmos, ele diz assim, em versos 10 novamente: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Aí ele diz assim, ó: guia-me o teu bom espírito por terra plana. Guia-me o teu bom espírito por terra plana. Ele ainda pede para que o Espírito de Deus o dirija num caminho plano, num caminho reto. Amém, pessoal? Vou te contar um segredo, eu não sei se você sabe. Esse negócio de que Deus escreve certo por linha torta não existe nem na Bíblia. Isso é folclore. A Bíblia fala, e o Davi diz, que o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é provada, quer dizer, o poder. Não existe certo por linha torta. O Davi não falou aqui no texto: Senhor, guia-me por esses caminhos tortuosos que o Senhor tem para a minha vida, não. Guia-me por um caminho plano, por um caminho reto.
Não é mais fácil andar no caminho reto, sim ou não? É ou não é verdade? Se você tem o mesmo caminho, um é reto, o outro é todo tortuoso, quem está no caminho reto chega primeiro. Que caminho que estamos trilhando para chegar lá e para vencer em nome de Jesus? Ore a Deus, clame ao Senhor, mas coloque no seu clamor o desejo e a vontade de Deus para a tua vida em nome de Jesus, porque Ele vai lhe socorrer, Ele vai enviar a você livramento, sua cura vai chegar, a porta vai se abrir, o que estava impedindo você de vencer será quebrado, porque Deus socorre aqueles que buscam a presença dEle em nome de Jesus. Para encerrar, ele diz assim, 11, vivifica-me, ó Senhor, por amor do teu nome. Ele pede que o Senhor, através do nome do Senhor, pudesse trazer ele vida, fé. Por amor da tua justiça, tira a minha alma da angústia. E por tua misericórdia, desarraiga os meus inimigos e destrói a todos os que angustiam a minha alma. Pois sou o teu... Que coisa séria, né? O Davi fala, Senhor, eu sou o teu servo. Olha a humildade com que Davi fala com Deus. O Davi clama, se humilha, procura compreender o centro da vontade de Deus, porque ele reconhece. Davi era rei, um rei vitorioso. Ele podia ser rei para as outras nações, mas para Deus ele era o quê? Servo. Seja servo de Deus. Você pode ter a posição social maior que alguém possa ter nessa terra. Isso não importa para Deus, o que importa é se você é servo de Deus ou não. Se você for servo de Deus, serva de Deus, você pode clamar que os seus inimigos vão cair um a um por terra, em nome de quem? Quem acredita que o Senhor tem poder de derrubar os seus inimigos? Não são as pessoas, viu? Não falar, eu vou me vingar daquela desgraça, hoje ela cai. Não, você tem que orar por aquela pessoa. Senhor, o diabo está usando, o demônio está usando aquela pessoa, está usando aquela situação, eu repreendo em nome de Jesus. Amém, pessoal? Nossos inimigos não são pessoas, mas Satanás que age na vida das pessoas. Vamos aplaudir Jesus? Guarde essa palavra no seu coração.